Olá! Nesse vídeo nós vamos dar uma olhadinha na API de Machine Learning que o Spark tem, em particular aqui no PySpark, que é a API do Spark para Java, para Python, e que é bastante semelhante às outras APIs que o Spark possui. Sempre lembrando que o Spark ele tem 4 principais APIs para linguagens, que é a Scala, a linguagem que ele foi originalmente desenvolvido, Java, ele roda em cima de uma JVM, para Python com PySpark e para R. E a maioria absoluta das funcionalidades você encontra nessas 4 linguagens. Em particular, em Scala e Java é mais fácil achar os paralelos. Em Python eles já estão com uma compatibilidade, com um número de APIs basicamente igual. Em R um pouco menos, mas isso está caminhando bastante. Então hoje nós vamos começar a trabalhar com a API de Machine Learning do PySpark, do Spark em Python, e vamos trabalhar com uma regressão linear, vamos trabalhar com uma linear regression, que é um dos algoritmos que nós temos para Machine Learning que procura estimar um valor de uma determinada feature, de uma determinada coluna de um dataset, baseado nos outros valores, nas outras colunas que são colocadas ali dentro. Para nós trabalharmos com isso, nós vamos mexer com um dataset, que é um dataset de um conjunto de dados sobre residências em King County. Eu já vejo o nome exatamente de qual é o distrito que são esses dados, mas é um dataset bastante popular. Ele está no Kaggle, vocês podem buscar de lá. Ele está em várias fontes no Kaggle, aliás, em mais de uma. As pessoas modificam ele ligeiramente e recolocam ele novamente ali dentro. E nesse caso aqui, nós temos um conjunto de informações sobre os imóveis e o preço do imóvel. E dá para perceber que existe uma certa correlação entre quantos quartos, quantos banheiros, qual é a área do imóvel, esse square foot living, eles contam em pés, então é quantos pés quadrados o imóvel tem de área construída, quantos pés quadrados o imóvel tem de lote como um todo, o terreno do imóvel, quantos andares, se está ou não na frente, waterfront, na frente de água, de um lago, um mar, coisa assim. O grade, que parece ser uma escala de qualidade dos imóveis, aparentemente quanto mais alto o grade, melhor avaliado é o imóvel. A área no porão e a área acima do porão, coisa assim, quando ele foi construído. Então tem uma série de informações aqui a respeito disso, e o preço é o alvo, em particular, dessa regressão linear. Então, baseado no que nós temos dos outros valores todos, nós vamos poder estimar o preço de um novo imóvel, aprendendo com os dados que estão nesse dataset aqui, nós vamos poder estimar o preço de um novo imóvel com essas features que vão ser dadas. Então, baseado em quantos quartos, quantos andares, qual o tamanho do imóvel, a gente pode avaliar o preço dele. Como todos os imóveis estão na mesma cidade, no mesmo local, não vai haver muita modificação em relação a qual a localização do imóvel no sentido um pouco mais amplo, né? São todos dentro de um mesmo distrito, mesmo county. Já tem algumas coisas diferentes aqui. Tem esse imóvel aqui que é muito mais caro do que os demais, até porque a área dele também é muito maior. A área do lote é muito maior que a dos imóveis que estão em volta. Então é um outlier, claramente um outlier. Isso daqui pode acabar causando algum desvio dentro do nosso algoritmo de predição, do nosso algoritmo de regressão. E isso também mostra o fato de que você tem que pensar sempre em como estão os seus dados antes de colocar eles cegamente dentro de qualquer algoritmo. O algoritmo não vai ser melhor do que os dados que você tem, nenhum modelo vai ser melhor do que os dados que você tem, infelizmente. Aqui no Kaggle tem os dados disso daqui, o King County, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Então tem várias informações aqui dentro, vocês podem baixar esse dataset daqui e de outros vários locais também. Dentro do próprio Kaggle, esse dataset está multiplicado dentro dele, e tem vários outros locais onde você pode buscar esse mesmo dataset. Voltando aqui, por exemplo, bom, o nosso primeiro ponto aqui é carregar esse CSV, e eu vou dar um load, chamado de dados aqui, e vou usar o Spark read, .load, e eu vou colocar aqui a localização dele, que está no /home, /leandro, /documentos, /datasets, /kc, house data,
.csv, é isso. casehousedata.csv. casehousedata.csv. E tem alguns parâmetros que a gente vai colocar aqui, na realidade, colocar alguns parâmetros a mais. O primeiro é que o formato é CSV, padronizar aqui pelo menos as aspas. O segundo é que o separator é a vírgula, já é o padrão. O terceiro que eu vou colocar o infer schema para true. E finalmente o header como true também. Os dados aqui são bastante conhecidos, os tipos são bem definidos, então não vai ter problema nenhum em fazer a inferência de esquema. E o header true mostra que a primeira linha é uma linha de header, não tem dados ali. Você vai somente dar um skip nessa linha, não vai considerar como dados, considera como título de colunas, mas não considera necessariamente como dados. Vamos mostrar esses dados aqui, dados.show, show, e vamos executar. Ele está carregando as informações, eu espero. Então aqui os dados todos, eles são um conjunto bem largo de dados, né? E a gente pode selecionar depois alguns campos que sejam os mais importantes para o que a gente quer aqui, já que a gente não vai provavelmente usar todos eles. Tem muita coisa aqui como latitude, longitude, square foot living 15, square foot lot 15, que não sei exatamente o que quer dizer, talvez seja alguma porcentagem do square foot, ou alguma outra métrica. Então tem alguns campos que a gente vai não utilizar, mas os principais aqui a gente pode usar dentro do nosso processo. Mas enfim, aqui estão os dados do nosso CSV, então vamos continuar a análise desse CSV. Um ponto inicial interessante quando você começa a trabalhar com alguns dados é você poder dar uma olhadinha em qual que é o esquema que eles têm aqui. E além disso, a gente pode também dar uma olhadinha no sumário dos dados, o summary desses dados, que retorna também o dataset. Então a gente coloca o show aqui para poder ver essas informações. E aqui está o nosso esquema. O esquema ele mostra rapidamente, porque ele não tem que percorrer os dados todos para fazer isso. E o summary, como a gente vai ver aqui embaixo, ele já mostra, ele já precisa de um conjunto específico de dados, então ele traz com mais ele tem que percorrer todo o dataset, então pode ser um pouco mais lento. Então os campos estão todos aqui de forma correta, double, o price é double também, double, integer, está correto. E aqui tem as informações todas sobre esses dados. Ficou muito poluído aqui, eu vou selecionar só alguns dados aqui. Então o primeiro ponto que eu vou fazer aqui são alguns dados específicos, dados seleção igual a dados ponto vamos colocar o price, o bedrooms, price, bedrooms, bathrooms, SQFT, living, SQFT lot. Deixa eu ver mais alguma informação que pode ser interessante. SQFT above, basement, então year built pode ser interessante. Então IR built. Essas informações aqui já vão bastar. A gente tem o print schema dos dados como um todo. Eu vou fazer o print schema só nos nossos dados seleção. E o summary vai ser só dos dados seleção também, para ficar um pouco mais fácil da gente observar. Vou executar aqui novamente. Eu vou tirar aqui o square foot living, square foot lot. Só para demonstrar os dados numa mesma coluna. Então, esse summary aqui mostra para a gente uma série de informações a respeito de quais são principalmente as faixas numéricas dos valores que nós temos nas colunas. Então, aqui eu tenho a média, o desvio padrão, a contagem de quantos registros são colocados aqui dentro, o mínimo e o máximo, e os quartis, até 25%, 50%, 35%, quais são os valores que você tem em média colocados aqui dentro. Essas informações todas são úteis para que você possa fazer um overview rápido do que você tem nos seus dados
e detectar alguma condição anômala, talvez uma média, um desvio padrão muito alto, talvez um máximo e mínimo muito além do que você esperava, talvez. Esse imóvel aqui com 33 quartos como máximo pode ser aparentemente um imóvel muito grande. Um imóvel com 0 quartos também, um imóvel com 0 banheiros. Dependendo do caso, se isso aqui for em residências, isso pode ser um tanto quanto preocupante e provavelmente um erro. Então, você pode ter uma certa análise em cima dos dados antes de você simplesmente começar a executar os métodos aqui dentro. Tem outras ferramentas diversas para fazer análise, aqui mesmo em Python a gente tem o Pandas, o NumPy e outras ferramentas, Seaborn, que ajudam nisso. E o Spark também te mostra alguma possibilidade de análise, sempre lembrando que, dependendo do tamanho do seu dataset, a gente sempre compara, quando a gente está num Jupyter Notebook, por exemplo, isso com Pandas, mas é importante perceber que o Spark vai rodar, possivelmente, em um cluster com volume de dados realmente muito grande. Então, quando você pede, por exemplo, um summary ou qualquer outro método em cima de um data frame que está dentro do Spark, é possível que ele saia executando isso em diversos nós dentro de um cluster. Então, apesar dessas informações parecerem simplistas, você pode estar rodando isso daqui num ambiente muito grande. Então, não necessariamente as operações são poucas, o esforço que ele faz pode ser bem grande. Bom, uma vez que a gente tem isso daqui, a gente tem que começar a pensar em colocar isso em um modelo de machine learning. E o Spark tem uma característica de que ele não usa diretamente os campos que estão dentro do seu data frame. Ele não vai pegar diretamente o campo bedroom, bathroom e coisas assim. Ele precisa que você coloque todos os campos que você vai usar em algum algoritmo de machine learning dentro de um vetor, dentro de um novo campo que tem um vetor com todos esses valores. Então, se você quer colocar bedroom, bathrooms, square foot living, year built, como os campos que você vai usar para tentar prever o preço, esses 4 campos têm que ser colocados dentro de um vetor, de uma array, e essa array tem que ser colocada dentro de um campo particular. Para fazer isso, e ele precisa disso basicamente porque, lembrando que o Spark trabalha em grandes clusters com um volume de dados muito grande, com uma distribuição desses dados bem além do que está acostumado a fazer em ambientes locais, é possível que ele precise desse vetor também sendo distribuído, também sendo particionado. Então é mais fácil que ele, em vez de usar campo por campo, coluna por coluna, ele já junta todos os campos em um único campo, que é um vetor, e então distribua, então coloca esses campos dentro do cluster, distribuídos de uma maneira mais escalável. Para criar esse vetor, nós temos uma classe aqui, que é o Vector Assembler, e ela tem que ser importada. Então, from PySpark.ml.feature, e lembrando sempre que a gente tem que usar o PySpark.ml, que é a nova biblioteca de Machine Learning do Spark. A gente tem a MLlib também, mas como nós estamos usando o Spark da versão 2 para cima, esse aqui é o Spark 3, bem na verdade, é importante que você use sempre o ML, porque já trabalha com data frames. A versão antiga da MLlib trabalhava com RDDs, que, a despeito do fato que os data frames são montados sobre os RDDs, a interface de acesso ao data frame é muito mais simples. Então, a API de Machine Learning sofreu uma reengenharia para trabalhar só com data frames, e essa versão nova, a partir da 2.0, do Spark 2.0, que é a ML. MLlib é a versão antiga. E eu vou importar de lá o Vector Assembler. O Vector Assembler precisa de 2 parâmetros, basicamente. Quais são as colunas de input que você vai ter e qual que é a coluna de output que você vai colocar, que você vai acrescentar no próprio data frame que você tem. O Vector Assembler, ele é um transformer. Ele vai transformar o seu dataset em um novo dataset. A gente pode transformar o dataset e colocar de novo nele mesmo, apontar pelo menos a variável, que é o que a gente vai fazer aqui, e faz boa parte das vezes. Mas o transformer, ele cria um novo dataset a partir das informações que você tinha no seu dataset antigo, no seu dataset original, com algum tipo de função nessa transformação. No caso do Vector Assembler, ele vai juntar vários campos dentro de um só. Eu vou criar aqui um Assembler, que vai ser igual a um Vector Assembler. E esse Vector Assembler, ele tem 2 parâmetros. Tem um input calls, onde eu vou colocar aqui uma lista, que eu vou usar os meus campos que estão aqui, então bedrooms, o bathrooms,
o SQFT Living, Square Foot Living, a área da casa, o SQFT Lot, que nós tínhamos retirado anteriormente, mas ele está aqui, SQFT Lot, isto, e o Year Built. Eu percebo que tem mais um monte de campos aqui, né? Podia ter usado aqui o Square Foot Above, Square Foot Basement, Condition, o Grade pode ser interessante. O Grade pode ser interessante, eu vou colocar aqui. Ele claramente parece ser uma medida da qualidade do imóvel, então ele pode contribuir para o que a gente está fazendo aqui. Tem mais alguns detalhes para serem pensados quando você vai colocar esses imóveis aqui dentro. O Grade, apesar de ele colocar uma relação de importância, ele poderia ser necessariamente o contrário. O 11, aparentemente, porque a gente está vendo aqui, o 11 é melhor do que um 6. O preço do imóvel relativiza isso. Mas, eventualmente, você pode ter alguma coisa com prioridade, onde o menor é maior, então, eventualmente, você pode pensar nisso aqui como um campo de classificação, um campo de categorias, onde você vai ter que transformar o campo também. Mesma coisa para ano, não necessariamente para o ano de construção que está aqui, não necessariamente o ano de construção. O mais novo pode ser melhor, eventualmente algumas casas clássicas tem uma construção, o ano de construção é importante para torná-la mais caro, coisas do gênero. Então talvez o ano também não deva ser um campo onde o valor possa fazer alguma diferença, mas sim ele pode entrar como categoria dentro dessa classificação. Essas várias transformações também são cobertas aqui pelo PySpark e baseado no resultado desse modelo pode ser que você queira fazer uma ou outra dela. Então já coloquei aqui quais são as colunas de input que eu vou usar. Eu vou usar só essas colunas aqui para fazer previsão, não vou usar nenhuma outra. Poderia usar outras mais. E finalmente eu tenho meu output call, que eu vou chamar de features. Então esse vector assembler é um vector assembler que toma as colunas bedroom, bathrooms, square foot living, square foot lot, não log, year built e grade, e converte em um campo chamado features, que dentro dele vai ter um vector, um array. Para isso eu vou ter que usar o método transform, ele é um transformer. Eu vou criar um outro data frame chamado dados features. Eu podia colocar no mesmo, mas é bom separar. Eu vou usar o assembler, que é o que eu tinha colocado aqui, e ele tem um método transform, onde eu vou transformar meus dados originais. Eu vou usar o dados mesmo, não aquele dado de seleção que eu tinha feito anteriormente. Se eu quiser ver como eles são, então já fiz o transform, dados features .show. O que ele vai fazer aqui é criar então um vector com esses 6 campos, colocar esse vector dentro de um novo campo para esse outro data frame chamado dados features, chamado casualmente de features também. Vamos executar. E ele deu um erro aqui porque eu esqueci da vírgula. Então vamos colocar uma vírgula entre os parâmetros aqui, ele vai se comportar melhor dessa forma. E aqui ele mostrou o meu dados features e ficou ruim novamente porque ele colocou muitas informações aqui dentro. Mas a gente pode ver esse último campo que está aqui, ele está chamando de features mesmo, a gente pode perceber aqui na direita, no cantinho. E ele dentro parece ter um vetor mesmo, 3.0, 1.0. 1180, que é a composição dos outros campos que estão aqui à esquerda. Então ele criou um novo campo para mim com essas informações. Uma vez que eu vá colocar isso dentro do meu algoritmo, eu não vou precisar dos campos que estão aqui no meio, porque os valores todos dos campos que eu vou precisar para processar dentro do meu modelo estão aqui nesse novo campo features. Então, bem, na verdade, eu posso fazer um select aqui para retirar, para mostrar só os campos que eu quero. E o campo que eu vou tentar prever vai ser o price, então a gente vai tentar estimar o preço do imóvel baseado nas características desse imóvel, de quartos e coisa assim, como está colocando. E eu quero também o meu campo features, que é o campo onde eu agreguei com as informações todas. Além disso, eu posso with column trazer o campo price com outro nome. Então eu não vou trazer ele como price, vou trazer com um nome bem padronizado para esses data frames, que é um label. Esse é o novo nome que eu quero aqui dentro. Então esse dados features vai ter somente 2 campos, um chamado label, outro chamado features, que vai ficar bem evidente e apontado para que tipo de informação eu vou colocar dentro do meu modelo.
Então ele mostra aqui de forma mais simples. Estou vendo aqui o label, que é o preço do imóvel, e aqui as features todas. Ele está cropado aqui porque é um pouco maior do que a coluna que ele permite, com todas as features que vão levar até esse modelo. Então percebam que um ponto importante de como o Spark trabalha com Machine Learning é que ele precisa desse novo campo onde todas as features, todas as colunas que vão ser usadas para sua previsão, para sua regressão ou o que quer que seja, tem que estar num vetor ali dentro. E esse vetor vai ser apontado, então vai tender para um label que também tem que ser colocado no dataset. Eu poderia deixar esse dataset com todos os outros campos, porque no momento que eu for executar os meus processos, eu vou apontar exatamente quem é quem, para poder rodar, mas nesse caso aqui fica mais simples, que eu já deixei dessa forma, vai ficar mais fácil para você, para ele poder visualizar e trabalhar assim. Bom, eu tenho aqui todos os meus dados, então agora eu posso, por exemplo, tentar criar já a minha regressão linear. Para trabalhar com a regressão linear, eu vou ter que importar alguns módulos em particular também, então from PySpark.ml.regression, tem aqui recommendation e regression, eu vou importar o linear regression e do mesmo PySpark.ml.regression eu vou importar o linear regression model. O linear regression é uma classe helper que me permite configurar como vai ser a regressão linear, eu posso configurar parâmetros dentro dela, e eu vou usar essa classe para fazer o treinamento do meu modelo. Mas eu treino o modelo usando a classe Linear Regression e deposito ele em uma instância da classe Linear Regression Model. Então eu preciso das duas classes importadas aqui, tanto o Linear Regression, que eu vou usar para executar as ações, treinamento do modelo e coisa assim, configuração de parâmetros, e o Linear Regression Model, que vai efetivamente conter o modelo já treinado, o modelo que possa ser usado de alguma forma para que eu trabalhe aqui de alguma maneira. Eu vou criar aqui então o meu Linear Regression, que vai ser um Linear Regression por padrão, e o meu Linear Regression Model vai receber o Linear Regression .fit. O fit é o método que faz o treinamento do meu modelo. Para mim treinar esse modelo, eu tenho que passar por o fit, um dataset, um data frame com as informações que nós já temos aqui, que é o meu dados features. A partir do momento que eu passo essa linha, então, o Linear Regression treinou com os dados do dados features e depositou esse modelo treinado dentro da instância LR Model, dentro da variável LR Model. Eu posso usar o LR Model para fazer uma transformação. A transformação vai ser eu tentar fazer efetivamente uma previsão. Eu posso fazer uma previsão com predict, onde eu passo um vetor de valores, o mesmo vetor que eu tenho que passar para fazer o treinamento, é o vetor que eu monto para então tentar fazer a predição. Percebam que a montagem desse vetor de features ele é feito tanto para o treinamento quanto para a própria previsão mais tarde. Mas em geral o que acontece é que boa parte das vezes você vai ter um data frame inteiro e você vai fazer a previsão para todo esse data frame. Nesse caso aqui eu vou executar uma ação que não é em geral o que você faz, que é fazer o transform em cima dos próprios dados. Então vou colocar aqui o dados features e o transform ele retorna, todos os transformers sempre retornam um novo data frame. Eu vou usar o show aqui para ver como ele vai se comportar, mas percebam que isso aqui realmente não é o que é feito no procedimento convencional, porque o que ele vai fazer vai ser treinar com um conjunto de dados e depois ser testado com o mesmo conjunto de dados. Isso em geral não é o que acontece. A gente vai ver logo em seguida como fazer a separação desses dois, do conjunto de dados para treinamento e um conjunto de dados para teste, e então verificar como ele vai rodar. Mas agora a gente pode verificar como ele vai funcionar e se o modelo está tentando chegar perto de uma certa previsão com os dados que ele já foi, com os dados com os quais ele foi treinado. Levou um tempinho para rodar e dá para perceber que os dados não estão exatamente assim muito próximos, né? O dado original era 221 mil, ele está em 305 mil.
esse aqui é 230 mil, está 260 mil. Ele tem alguns erros aqui um pouco grandes, talvez a gente tenha que colocar mais campos ali, talvez mexer com alguns parâmetros da Linear Regression. Linear Regression tem parâmetros que podem deixá-la mais eficiente, mas claramente os dados que você vai usar têm uma importância muito grande. Eu não diria que é uma importância maior que os parâmetros estão ali por algum motivo, mas os dados, a qualidade dos dados, ou como você está tratando e colocando os dados dentro do teu algoritmo, em geral, sempre tem mais importância do que os meros metaparâmetros que o teu algoritmo possui. Aqui, claramente, nós podemos fazer algumas coisas. A gente pode, por exemplo, fazer alguma equiparação de valores. A quantidade de quartos vai de 0 a 33. Esse 33 é claramente o outlier, né? Mas quartos, a média de quartos aqui é 3,37. E a média de square foot living é 2.079. Então, entre 3 e alguma coisa e 2.000, tem uma diferença muito grande. O ideal seria que você fizesse uma equiparação desses valores para que eles fossem padronizados e essa diferença não fosse tão gritante. O ano também sempre começa com 1900 e alguma coisa em geral, né? Então, ele também é grande, e o ano ele tem uma cara muito específica de ser um campo categorial e não um campo que deve ser tratado como um valor contínuo. Então, provavelmente essas alterações feitas vão tornar o modelo, vão deixar a qualidade do modelo melhor, mas nós vamos explorar isso no livro do tempo. Por hora, esse daqui é o ponto básico principal de como funciona um algoritmo de machine learning como uma regressão linear dentro do PySpark, dentro do Spark para Python. Sempre lembrando que um dos pontos principais é o fato que nós temos que montar um vector. A gente tem que gerar um vector para nossas features. As features que vão prever têm que ser todas numéricas, o meu label também tem que ser numérico. E o vector assembler junta todas essas features aqui, e no fim das contas eu vou ter esse tipo de entrada para o meu algoritmo. Eu posso ter mais campos, mas os campos que ele vai utilizar é basicamente o label e features. Eu não precisei nem dizer quais campos eram, porque ele já achou esses dois aqui dentro. Caso contrário, eu posso apontar os campos dentro quando eu crio meu linear regression, quando eu vou fazer treinamento. E no fim das contas nós testamos e o modelo não ficou tão bom assim em termos de qualidade. Mas nós sempre podemos melhorar um pouquinho disso, e nós vamos mexer um pouco nessa qualidade, tanto qualidade dos campos, quanto analisar um pouco mais isso nos próximos vídeos. Obrigado então, e até mais.